Bem-vindos ao Toma Seu Rumo. Eu sou a Fê Fagundes e comigo... Eu sou a Jenny, gente. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Toma Seu Rumo. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Então você já pode ir lá, dá o seu joinha, compartilha. Ativa o sininho, se manda inscreva. pro crush, pra avó, pra todo mundo, tá bom? Exatamente. Certo, Fefa? Certo, vamos ao que interessa. Vamos. Ao tomar cada um o seu rumo. Vamos tomar. Aproveitar. Pega a sua xícara, já toma aquele... Tomem o seu rumo. Exato. Acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pontuar para vocês como que começou esse projeto, que deu início nesse projeto, né? O que é o Toma Seu Rumo? Como surgiu, de onde veio essa ideia, de onde... Quem cria um podcast do nada, né, gente? Exato, então eu vou começar com o primeiro ponto. Processo de criação disso aqui. Foi muito doido, gente. Foi muito louco. Foi uma coisa que eu nunca imaginei. Olhe pra mim. Ah, tá. Desculpa. I'm so sorry. Não, é nem isso. É o microfone da Fê. Se você... Eu mexi? Vamos ter que... Na verdade, você se posicionou de um jeito que... Assim, ó. Você vai ficar mais pra... Você vai olhar mais pra cá. E a Jenny tá mais pra cá. Então eu não mexi. Agora vai. Mas tem que ser do zero? Tem que ser do zero. Ai, que merda. Ê! Bem-vindos ao Toma Seu Rumo. Eu sou a Fê Fagundes e comigo, dividindo a bancada... Eu sou a Jenny! Tudo bem, gente? Hoje a gente tá aqui pra falar do Toma Seu Rumo, de tudo como criou, como a gente fez, de tudo. Exatamente, desde o comecinho. Então, pra gente encerrar isso aqui, começar tudo... Já dê seu like, seu joinha, compartilha, manda Ative pra tia, o pra avó, pra sininho. todo mundo, papagaio, periquita, pra todo Se mundo. inscrevam no canal, Exatamente. em todas as nossas redes sociais. Exatamente, vamos ao que interessa. Bora, Fefa? Sim, eu quero já começar, se você me permite. Vai com você. Então, eu queria falar sobre o processo de criação do Toma Seu Rumo. Foi muito louco, né? Acho que foi... Acho que pras... Tá sendo! Foi muito louco. Acho que para as duas, a gente nunca fez um projeto, acho que desse... É que assim, o Caixa, que a gente falou no outro episódio, ele já é um projeto muito grande pra gente, né? Sim. Já é um projeto gigante, assim. E aí, a gente trazer um podcast que eu achava que era uma coisa... Gente, eu achava que era inacessível, assim. Eu achava que a gente não tinha como ter, como fazer e tudo mais. Então, acho que o processo foi muito louco, porque a gente conseguiu realizar isso, a gente conseguiu colocar isso pra frente, sabe? O processo até, não só de ter sido muito diferente, ele continua sendo, até porque a gente tá no segundo episódio. Muita coisa Exatamente. pode mudar. E eu acredito que mude, espero que mude. Então, a ideia que a gente vem montando do processo de criação, ele ainda está existindo. Exato, a gente não terminou ainda o processo de criação total dele, né? Eu acho que a gente tem que... O que a gente conseguiu pontuar hoje são as coisas básicas para ter um podcast, que é o nome, o tema, e olha que o tema às vezes a gente nem tem. E uma pauta. Exato, que é o que a gente consegue se basear nela. Então, acho que o processo de criação de como surgiu, acho que foi de uma ideia... Do zero, assim, a gente tinha uma ideia de criar um podcast, a gente não fazia ideia de como criar um podcast, mas a gente só queria criar um podcast. E foi. E a gente conseguiu criar um podcast em cima disso. E até pra gente chegar na ideia de podcast, né? Porque a gente tinha várias formas de ser porta-voz. A gente já tem o Instagram. Exatamente, né? TikTok, então... inclusive segue lá. Então... Tem a Fefa fazendo dancinha. Ainda não, mas vai. E eu até, pensando nisso, quando a gente decidiu que ia ser um podcast, a gente viu aquela oportunidade da gente conseguir dar voz. Sim, acho que isso foi muito importante, porque, por exemplo, às vezes a gente não consegue falar tudo que a gente tem para falar em um canal de comunicação, em uma mídia só, entendeu? Então, acho que como o podcast é literalmente só voz, é só áudio, a gente consegue expor melhor aqui os nossos posicionamentos, as coisas que a gente traz para nossa vida, os nossos... Tudo que é a gente mesmo, que é a empresa, o que é tudo, o que a gente representa.
E aí virou o porta-voz. Beleza, a gente sabia do podcast, o processo de criação tá acontecendo. Era isso, a gente colocou lá que queria ter um podcast, aí a gente foi decidir o nome. Que foi... Aí tinha que escolher o nome para ser esse porta-voz. Exatamente. E eu gostei muito de ter participado desse dia. Foi legal. Porque a gente teve algum tempão, né, pra gente decidir exatamente qual ia ser o nome. Só que a gente preferiu fazer em cima da... Brasileiro, né? Brasileiro que faz tudo em cima da hora. A gente decidiu no... Acho que foi na semana. O Alan tá chegando daqui 2 horas. Vamos decidir o nome, tá bom? Nome. Vamos decidir o nome. Então, eu acho que foi bem isso. A gente colocou num papelzinho, pegou um papelzinho branco e foi tacando um nome. Nome, brainstorm que fala, né? A gente fez o brainstorm, foi muito engraçado, porque quando a gente tava decidindo cada um dos pontos, como é que ia, assim, se ia ter podcast, se ia ser o Caixa Podcast, Caixa Cast. E aí, brainstorm, você não pode falar não. Exatamente. Você tem que ouvir e aceitar a ideia da amiga e achar que foi lindo. Exatamente. Continua. Vai que surge uma ideia dentro daquela ideia, né? Exato. Vai que... Pode ter negatividade. Só que eu lembro que a gente achava muito chato, por exemplo, porque tem muito hoje podcast que tem o final cast ou o começo pod. E a gente Caixa achou meio cast. brega. Não, nada contra. Não julgo quem tenha, tá? Mas eu achava brega. Não encaixava com o que a gente queria passar aqui. Então, aí a gente resolveu colocar um nome diferente. Aí, beleza, decidimos que ia ser um nome diferente. Aí, não sei o que pegamos cast. tudo, gente. Pegamos palavra aleatória. Nossa. Você tinha falado pra gente... Seguir, porque, né, tinha da gente direcionar alguma coisa, direção. Não sei. A gente começou a falar um monte de coisa que a gente queria. Direcionar e seguir. E aí, quando a Jenny falou rumo... É verdade. Eu falei, o rumo é bom. É bom? Gostei. O que eu vou fazer com rumo? Não sei. Aí eu acho que a gente pegou e, tipo, do nada a gente não tava mais falando do brainstorm, a gente tava numa conversa aleatória depois disso, porque a gente é muito paralela, tá fazendo uma coisa desfocada. TikTok vendo aqui, Twitter. Exatamente, desfocada total. Aí a gente fala, toma o seu rumo. Aí pronto. Nossa, foi muito assim, aí. Brotou do nada. E sabe quando você tem uma ideia e você olha pra pessoa e a pessoa percebeu que aquilo foi uma ideia? É exatamente isso que a gente tava pensando e a gente nem sabia. Exatamente. Então, foi muito legal que todo esse processo, a todo momento a gente tá escolhendo coisas que combinam e que, ao mesmo tempo, existe uma sintonia do tipo... Também tava pensando a mesma coisa. Eu nem sabia o que eu tava pensando, mas eu concordo. Exatamente. Acho que a gente tem essa sintonia, então acho que faz sentido também. Por isso que ela é minha duplinha, né? Yeah! É nóis. Enfim, então, aí acho que o processo criativo foi do nome, né? Aí depois acho que veio o logo, né? Veio o logo. Veio o logo Com a Juliana Valada. Exatamente. A gente tava... Acho que nem sei como que a gente chegou na Ju. Acho que foi você... Fui eu. Falei assim, nossa, você tem arte. Eu queria muito que minha amiga já participasse. Então, porque ela, tipo, é super talentosa, gente. Ela é super talentosa, faz coisas lindíssimas, tá? E... O nosso quadro, a gente fez um setup aqui. Gente, o quadro tá aqui, amiga. É que a gente tinha colocado do lado, tá aqui. Enfim. Então, a gente tava falando sobre arte e tal, porque a gente pensou assim, acho que... Tá tudo bem? Ótimo. Enfim, acho que a gente estava falando sobre a arte, de ter uma arte específica para o podcast, não ser o logo do Caixa. Ao Caixa. Exato, até porque, por exemplo, o Caixa já tem Instagram, já tem TikTok, já tem várias mídias. A gente vai trazer mais um logo para cá. Acho que a gente queria dar uma diferenciada também, uma desassociada, né? Emancipado. Exato. Então a gente conseguiu fazer isso e a gente conversou com a Ju. Aí eu acho que foi muito parte dela também, porque a Ju, ela é toda mística. Ela é toda mística. Exatamente, ela é toda mística. Aí ela falou, gente, toma seu rumo, me lembra muito uma carta de tarô. A carta do tarô 0. Porque ele tá indo para novas direções, aí a gente... Direções? Rumo. E tudo isso a partir do que a gente tinha conversado, teve um primeiro bate-papo. E aí, a gente teve o bate-papo, ela trouxe essa ideia. Isso. Eu tava muito ansiosa nesse dia. Eu acho que, tipo, ela casou
com tudo, assim, a gente tava com aquela... Não sabemos o que fazer, que desenho fazer, vai ter alguma coisa do caixa, não sei. E ela simplesmente falou assim, gente, eu acho que esse faz sentido porque é uma carta que representa o que vocês querem passar, acho que tem A muito... mensagem. Exatamente, tem muito da mensagem no tarô e tal, e a gente acredita também, então somos bruxonas também. Aí, exato. Então a gente acabou comprando a ideia e ela é talentosíssima, não tem nem o que falar. A Juliana Valada, casa comigo, tá? Não tem nem o que falar, talentosíssima. E a gente só foi no logo. E a gente teve uma enquete no Instagram para decidir o logo. Inclusive, se você não votou, que pena, vai lá no @toma seu rumo, .podcast, tá bom? Boa, ainda bem que você lembra. Eu lembro o Instagram. E aí a gente começou esse processo do logo e a gente definiu o logo. Aí depois a gente foi pra... Pauta. que eu acho que foi o mais difícil, assim. Foi. Acho que foi a parte mais difícil, porque vocês pensam assim, Continua cara... sendo, assim, de certa forma. Como é ter um podcast, né? Porque eu acho que a gente vai fazendo... Que filho é esse que a gente tá criando Porque e eu acho crescendo? que... Exatamente, porque a gente vai fazendo assim, que nem a gente fez o tema, a gente fez o logo, fez o nome e tal. Aí, vamos gravar, agora vai fluir. Como que a gente vai fazer fluir se a gente nunca fez isso na vida antes, entendeu? Ainda bem que nós temos aqui Uma equipe maravilhosa, tá, gente? Não é fazendo propaganda, né? Mas maravilhosa. Mas já fazendo esse jabá, tá bom? E aí a gente começou essa ideia de como que é ter um podcast, como é fazer um podcast. Vamos pra prática, vamos fazer. E a gente tá no segundo episódio, a gente tá aprendendo ainda, a gente não sabe muito bem como fazer, a gente tá no desenvolvimento. A gente tá tropeçando bastante, mas ao mesmo tempo eu acho que pior do que foi. Não dá. Acho que não dá. A gente viu que o chão é o limite, então a gente pode. No chão eu não passo. Tá ótimo. Então daqui pra frente a gente tem só como crescer. Então é bem bacana que a gente conseguiu montar essa voz, montar essa parte de porta-voz. E aí o Toma Seu Rumo mostrou que a gente quer dar voz também pra quem tá aqui. Né? Quem é o brasileiro, quem são as pessoas que usam o caixa, Exato. quem o caixa acha que traz ideias excelentes e que pode agregar. Então, foi bem legal, porque a gente tem muito esse bate-papo de que a gente acha que a gente tem muita coisa importante para falar, mas a gente também tem muita gente importante que precisa ser ouvida. Sim, né? Sim, com certeza. E eu te pergunto, Fefa... como que é pra você ter um podcast? Você já parou pra pensar assim, como que é pra ter um podcast? Você já caiu a ficha pra você que você tem um podcast? Não, é muito estranho isso, porque me escutem no Spotify. Não dá pra pensar nisso. Não é dá, muito louco. Bizarro ver meu nome, tipo, uma das pessoas. Mano, eu quero muito gente, chegar a essa parte. Ainda não foi pro ar o nosso primeiro podcast. Imagina, eu compartilho assim, ó. Você já viu o nosso episódio? Não, então, eu tô pensando nisso, eu tô falando sério. Eu não caiu a ficha ainda, porque a gente não foi o primeiro. Spotify. O primeiro episódio ainda não foi pro ar. Não. Então, a gente não tá no Spotify ainda. O dia que eu ver Jennifer Freire no Spotify, me segura, meu amor. Me segura. Eu não tenho condições de lidar com isso. Eu no Spotify não tenho. Fazendo propaganda do Deezer também, tá bom? Não só no Spotify, no Deezer também. Exato, em todas as plataformas, Google. Então, é muito... É isso que eu sinto. Eu entendo o que é, mas eu participar em si, eu fico muito... achando que é outra coisa, sabe? Eu acho que é bizarro, assim. Pra mim, a definição é bizarra. Como é? Não sei. Tô tentando saber ainda. Desculpa, também. Eu bati no microfone. Desculpa. Tá vendo, gente? Eu não sei ainda. Eu não sei me comportar. Eu só falo com a mão. Eu não sei. Então vamos tentar dar um jeito nisso. E vamos pro segundo bloco. Exatamente. No próximo bloco eu vou manter as mãos embaixo, tá bom? E a gente fala muito mais. Compartilhe, deixa o like, se inscreva. Voltamos para o segundo bloco, né, Fefa? Voltamos, estamos aqui, não saímos. Exatamente. Na verdade, talvez saímos, mas
continuamos aqui agora. Vamos lá falar agora, continuar explicando um pouquinho do podcast pra vocês. Manter esse tema incrível. Manter esse tema incrível que a gente estava Que explicando. vocês vão compartilhar. Exatamente. Deixar o seu Exatamente. like. Muito Se inscrever. bem. Muito Ativar bem. o sininho. Mandar pro crush pra todo mundo. Tá bom? Mandem. A gente tava falando sobre como era ter a sensação de como ter um podcast, de como a gente tava se sentindo eufórica e tudo mais. Que a gente não deixou de estar, né? Não deixamos, que eu vou tentar agora não ficar batendo nesse microfone, mas É um friozinho na barriga. acho que não vai passar esse friozinho na barriga, na verdade. Eu acho que a gente vai manter por algum tempo e tudo mais. Eu acho que é até bom. Acho que é até bom a gente conseguir Exato, acho que é a preocupação que a gente tem de de poder fazer passar. alguma coisa, de fazer uma coisa assim com um peso tão grande para as pessoas também, porque a gente vai estar, né, lidando com as outras pessoas e tudo mais, vai estar passando informações para elas, vai estar E conversando passar do melhor jeito, né? Não só da nossa ideia, do que a gente acha, mas também de ser aceito do outro lado. Exatamente, e a gente fica com receio. Tem essa dificuldade também de como que a gente vai estar passando, se vocês estão entendendo, se não, se como que tá sendo, se tá sendo legal, se tá sendo chato, se a gente tá falando Eu tô demais, se a gente tá ansiosa falando pros de menos. comentários. Eu também. Tensa. Porém ansiosa, Exato. ansiosa, entendeu? Mas assim, eu acho Coloca uns elogios só pra, tipo... eu não tô preparada pra hate. Você tá preparada pra hate? Eu não tô preparada pra hate. Ninguém vai me odiar. Eu tenho fé que ninguém vai me odiar. Mas eu tô começando a encarar de que isso é normal, de que a gente tá fazendo o nosso melhor, que a gente tá aqui querendo proporcionar um conteúdo são de duas entretenimento coisas, pra né? vocês. Do tipo, a gente tem que estar confiante no que a gente tá fazendo e manter o pé firme do que a gente acredita, né? Da gente se manter ali firme nisso, mas ao mesmo tempo começar a escutar mais, né? Do que a gente do que tem em volta, pra gente conseguir fazer essa entrega também. Exato, acho que a gente vai ter que lidar também com as críticas como uma forma de feedback, né? Isso. Né? Nossa, Tipo, exatamente, exatamente exato. isso. A gente vai ter que lidar. Só que isso é um processo difícil, porque, gente, ninguém gosta de receber crítica, né? Eu sei que são construtivas e tudo mais, mas dependendo da crítica, a gente quer que se foda. Não que a pessoa morra, só morra. Vai lá e morra. Eu me enterro primeiro aqui, o meu ego tá completamente ferido, mas é legal até um ponto que me deixa mais tranquila de fazer esse projeto é que estamos em dupla. A chance de A gente segura a barra junto, entendeu? Não exatamente. segura uma Você barra pode sozinha. gostar mais da Fê, não de mim. E pode gostar mais de mim, não da Pode Fê. gostar mas das tá tudo duas, bem. porque o combo é bom. Exato. Né? Pague um, leve dois. É nesse pique, entendeu? Mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar esse processo. Acho que é uma das dificuldades de ser exposta, assim. Acho que eu nunca imaginei ser exposta dessa forma. Nunca imaginei estar na frente de um projeto, assim. Tanto no Caixa, como no podcast, como, sabe, tomar a frente das mídias e tudo mais. Eu trabalho meio que com isso, mas sempre por trás. É sempre ajudando a pessoa a ser divulgada. E não eu colocar minha cara, estar lá para ser julgada, as pessoas falando. Acho que você também. Você estava sendo o porta-voz de outra pessoa e não a sua própria voz, né? Então, exato. Às vezes a gente ajudava, dar feedback para essas pessoas. Tipo, a gente critica essas pessoas e, tipo, hoje eu me colocando nesse lugar de blogueira, né? De blogueira. Mas é difícil. É difícil, assim. Eu fico me perguntando como que eu vou conseguir lidar quando as pessoas realmente começarem a dar feedback mesmo. E eu fico pensando, até você tava colocando isso do que as pessoas vão colocar, mas eu também vejo quanto que a gente é crítica. Sim, às vezes uma com a outra também, né? A gente... Acho que apesar das críticas que vêm, se você tá criticando, eu acho que eu tô criticando isso umas 10 vezes em mim, do tipo, meu Deus, espero que ninguém tenha percebido. E às vezes a pessoa percebeu e aí foi pior do que eu imaginava. Eu acho que é bem difícil, mas a gente tem que ir trabalhando isso. E eu acho que esse processo do podcast em si também tem ajudado a gente, porque a gente consegue ter um feedback de outras pessoas, das pessoas que estão em volta. E a gente vai trabalhando isso para melhorar também, tanto nos vídeos, quanto no podcast, quanto nas outras coisas, né? Então, vamos continuar falando um pouco mais sobre o podcast em si. E até o que eu ia pegar de gancho é essa parte que
a gente não vai estar só falando nós aqui, Exato. mas a gente vai ter oportunidade de conseguir chamar outras pessoas, né? Sim, Começar gente. a ter convidado. Os nossos podcasts vão ter convidados, então a gente vai ser difícil se a gente tiver um podcast só nós duas. A intenção é que sempre tenha uma pessoa. Exclusividade, aproveita. Exato. Então esse é o único, talvez seja o único por enquanto, assim, né? Acho que a gente tem muita prioridade. A lista é grande. É que a gente conhece muita gente legal também, né? É muita gente É interessante. querer dar voz pra muita gente bacana mesmo que a gente conheceu ao longo desse tempo todo que a gente passou. E assim, eles têm histórias incríveis, como eu tava falando pra vocês no primeiro bloco. Então, a gente quer que eles falem também, que eles exponham a versão deles, como foi chegar até aqui. Porque, por exemplo, gente, a gente tem histórias completamente diferentes umas das outras. Um rumo diferente. Exato, totalmente. São pessoas que vieram do extremo, de um extremo até o outro extremo. Então, é bem complexo. E aí, eu acho que, trazendo convidados, vai ser muito legal, porque a gente vai ter mais gente pra debater, vai ter mais gente pra falar, vai ter muito mais assunto. E é legal, porque ao mesmo tempo que a gente tá pensando nos convidados, a gente também quer falar sobre certos temas. Sim, exatamente. E aí a gente quer falar do personagem e de quem vai ser essa pessoa que vai tá junto com a gente naquele episódio pra falar sobre esse determinado assunto. Então, tem muitas possibilidades. Até como a gente... eu acho que é interessante a gente até mostrar pra eles como a gente monta os temas. Como que a gente decide os temas, né? Acho que é um processo de criação mesmo. Sim. Acho que tem muito com a identidade da pessoa que vem, do convidado também. Acho que tem um pouco a ver. Sim, e até dando um exemplo muito básico do que a gente estava falando de tema, a gente teve o mês passado, que foi do LGBTQIA+, né? E a gente ficou muito com essa ideia do tipo, putz, acabamos de levantar uma bandeira. Que a gente não quer abaixar ela nunca mais. Exatamente, então a gente ergueu, e aí? Agora, qual que vai ser esse assunto? Aonde a gente vai colocar? E um dos episódios, né, que a gente vai ter aqui vai Inclusive, ser sobre... provavelmente vai ser o próximo, tá, gente? A gente ainda não tem certeza, mas provavelmente vai ser o próximo. E isso tá sendo muito legal da gente poder vincular com vida financeira, como financeiro, como qualquer parte, né? Finanças em si. Ela engloba influencia. tudo. Porque, por exemplo, gente, dinheiro, ele move a vida, entendeu? Então, todo mundo tem experiência com dinheiro, todo mundo tem uma experiência profissional que é lidar também com dinheiro, porque se você é um profissional, você ganha dinheiro, você pode ser bem-sucedido, mal-sucedido por conta da forma que você administra o seu dinheiro. E a gente não quer trazer só esse tema de finanças, então, levantar uma bandeira, levantar uma pauta, um assunto que seja importante pra gente, que a pessoa vai estar aqui falando, dando voz a isso, e ela ainda trazer a experiência dela, como foi no mundo financeiro, eu acho que isso é o combo que a gente precisava, entendeu? Sim. Simplesmente o combo que a gente precisava. É correlacionar o convidado a uma pessoa que pode estar assistindo a gente agora, né? Sim, porque pode ser uma história muito parecida. É aquilo de identificação, né? Às vezes a gente se identifica com uma história e às vezes a gente não tá encontrando, às vezes, solução pra nossa história. E se você acha vê alguém que tá falando uma coisa parecida, você se inspira. Você pega aquilo como exemplo, né? Então, eu acho que a gente tá trazendo isso, por isso dos convidados, porque eu acho que a nossa maior deixa aqui é dar voz para essas pessoas e trazer um ensinamento, um rumo para vocês com isso. Eu não tenho nem... sempre vai ser uma honra, tipo, realmente conhecer essas pessoas. Sim. Então, eu fico muito empolgadíssima até. Acho que... De tudo que a gente vai abordar, do quanto que a gente tem que estudar antes. Mano, essas pessoas são fodas, gente, é sério, elas são. Exato, é intimidador. Então, acho que juntar a experiência de como tá sendo pra gente com esses convidados é isso, é uma honra e ao mesmo tempo vai ser muito estudo nosso pra isso. Isso também é uma das dificuldades de estar fazendo um podcast, porque, por exemplo, a gente tá lidando com pessoas que são bem-sucedidas e que elas são pessoas fodas, que a gente admira, sabe? E aí, do nada, a gente vai ter aqui que conversar com elas, tirar assunto delas. É muita responsabilidade. Eu ainda não tô conseguindo digerir muito bem essa história. Sim. Mas eu acho que no final vai ficar um trabalho bem bacana. Vai ser um projeto muito legal. E se você acha
que você tem uma voz, que você quer ser escutado, É verdade. Por que não? Você pode participar do podcast com a gente. olha, convite. Convite. Se você acha que você tem uma voz, Gente, eu tive uma ideia. Calma que eu vou amadurecer essa ideia. Eu vou amadurecer. Eu tive uma ideia no podcast, mas eu vou amadurecer essa ideia. Eu vou trazer no próximo podcast pra vocês uma ideia muito legal, hein? Acho que veio alguma coisa aqui. normalmente a gente tem essas reuniões e normalmente é assim, do tipo, a gente tava falando sobre um assunto Vocês do viram nada. como funciona o nosso processo criativo? É assim, ó. É uma falando uma coisa, acho que tem uma ideia, vou guardar E aí a a gente ideia, embarca, e vamos evoluir a ideia e foi. Acho que próximo podcast tem novidade. Então, se você acha que você tem voz, por favor, né, também compartilhe com quem você acha que tem a voz para isso. Deixa o seu like, compartilhe. Manda pra todo muito, mundo. muito. E o que mais? Acho que é só isso. Por enquanto é, tudo só isso. isso. Na verdade, é tudo isso. É tudo isso. Vamos tomar seu rumo? Pessoal, compartilhe, deixem seu like, se inscreva no canal, Não ativem o esqueçam. sininho, dê follow, compartilha com a tia, com a mãe, Com todo com o mundo. cheiroso, com a cheirosa. Exatamente, não esquece, tá bom? E estamos aqui também para agradecer nossos patrocinadores, a Plan B Holding e a 520 Consultoria. Aliás, também, né, agradecer a Flora Joias. Exatamente, e também a Ju Balada, né, que fez esse quadro maravilhoso pra gente. Toma seu rumo. É isso.